E para iniciar, então, eu vou convidar o Dr. Ronaldo Wieselberg, que é um amigo muito antigo já e que está, né, tem muita intimidade com o tema, tanto o tema da descoberta da insulina, como também da linguagem corpórea. Obrigado, Ronaldo, por aceitar o nosso convite de hoje, né, e vir falar sobre o dia que a história mudou, 23/1/1922. Muito obrigado, Mark. Bom, para aqueles que não me conhecem, o Mark já me apresentou, meu nome é Ronaldo, eu sou médico, eu tenho residência em clínica médica, especialização em endocrinologia, e além de membro do Comitê Consultivo do Fórum de CNTs, eu também sou diretor adjunto da DJ Diabetes Brasil. Deixa eu só compartilhar minha tela. Pronto. Acredito que todos vocês estão vendo. Hoje a gente vai contar um pouquinho de história. Acho que o ser humano tem essa capacidade de ser muito atraído por histórias e de gostar de histórias. E para a gente entender um pouquinho da importância desse dia, vamos entender o que aconteceu 100 anos atrás. Bom, como era o mundo antes disso? Antes de 1922, antes de 1921, ali no comecinho do século XX. Bom, a gente tinha diabetes como uma sentença de morte. Uma vez que você tivesse o diagnóstico de diabetes, você teria por volta de 6 meses de expectativa de vida. E esses dois senhores eram os dois maiores diabetologistas da época. Aqui, né, à esquerda do seu vídeo, a gente tem o Elliot Joslin, que foi o pioneiro no uso da insulina, né, depois da sua descoberta, e o Frederick Allen, que tinha sido o criador da principal terapia para o diabetes até então, que era literalmente, e ouçam esse termo, dieta de inanição. O que significa dieta de inanição, vocês me perguntam? Bom, era literalmente não comer. Cada alimento seria exaustivamente pesado, seria exaustivamente contado em termos calóricos, justamente porque a gente já sabia que o diabetes era uma condição clínica na qual, se você descuidasse da dieta, isso aceleraria a sua morte, ainda mais nesse contexto em que a gente não tinha outro tratamento. Então, muitas vezes as pessoas tinham uma dieta composta por 600 gramas, não de carboidrato, mas 600 gramas de comida. É uma situação desesperadora, não é? Então, o que aconteceu? Na madrugada de 30/10/1920, nós somos teleportados para Toronto, no qual está acontecendo uma coisa muito estranha. A gente está vendo um ortopedista chamado Frederick Grant Benton, e ele está escavando o jardim, a chama de vela. E a chama está tremulando, né? Então a gente não está vendo nada. O que aconteceu com Frederick Benton? Bom, ele tinha acabado de terminar um noivado, porque ele não conseguia clientes, né? Apesar de ser um cirurgião, né, condecorado na Primeira Guerra Mundial, ele não tinha clientes, então ele não tinha como sustentar uma família. E aí, então, a noiva dele acabou terminando o relacionamento. Ele, nos primeiros momentos, ficou devastado, jogou a aliança de casamento, aliança de noivado, na verdade, perdão, no jardim, e estava esperando, né, puxa, naquele momento de raiva, mas o tempo foi passando, ele continuava sem ter pacientes, continuava sem ter pessoas que pudessem ajudá-lo, e ele teve que ir no jardim cavocar à procura da aliança. Esse aqui é o Frederick Benton, vocês já devem conhecer esse rostinho aí de muito tempo. Bom, ele tinha conseguido, naquele momento, dar algumas aulas na Universidade de Toronto, na cátedra de Fisiologia. Fisiologia, para aqueles que não estão muito familiarizados com o nome, é basicamente o estudo das funções corporais na sua condição normal. Tá? Um ortopedista dando aula disso é meio esquisito, mas ele tinha dado a garantia de que ele sempre estaria à frente dos alunos. Então, tudo bem, né? Naquela época não era um ordenado muito grande, mas era o suficiente para ele não morrer de fome, e ele ainda estava procurando aliança. Ele encontrou a aliança, tá? Mas ele ficou super cansado e ainda tinha que preparar a aula do dia seguinte. Aqui nós somos teleportados para o quarto do Frederick, e ele está sentado aqui, nessa cadeirinha, estudando o tema da aula dele. Ele estava lendo uma coisa muito esquisita. Era um caso super raro de uma litíase, então, de pedras no ducto pancreático que levaram à degeneração, né? E o assunto estava muito chato. Fisiologia já parecia chato, ainda mais para um cirurgião. Meu Deus, que coisa horrível. Ele acabou dormindo.
Quem nunca estudou dormindo, né? Quem nunca dormiu enquanto estava estudando algum tópico muito complicado, que atire a primeira pedra, preferencialmente a pedra pancreática, que levou o Frederick a acordar por volta das 2 ou 3 da madrugada, num estalo. O que ele tinha pensado? Ele tinha feito exatamente essa nota. A gente pode perceber aqui que ele até errou a data, né, de 31 de 1920, dizendo diabetes. Ligar os ductos pancreáticos de um cachorro. Manter o cachorro vivo até que haja degeneração dos ácidos pancreáticos, deixando apenas as ilhotas. Tentar isolar a secreção dos ácidos e tratar a glicosúria. A gente já sabia da existência das ilhotas de Langerhans, que eram as produtoras de alguma coisa. E essa alguma coisa, aparentemente, fazia com que a glicosúria, né, o marcador principal do diabetes, fosse reduzido. Já tinha sido, né, trabalhos do Nicola Paulescu, na Romênia, do Oscar Minkowski, de vários outros fisiologistas famosos, mas até que eles tivessem tido essa ideia, eles não tinham conseguido replicar esse trabalho. E o Bentin, justamente por não ter conhecimento de que eles não tinham conseguido replicar esse trabalho, levou essa ideia adiante. Levou para onde? Para a Universidade de Toronto, que ainda hoje tem essa fachada. Essa é uma imagem mais moderna, mas é justamente este o lugar em que nós estamos neste momento. E temos que encontrar os nossos 4 atores. Vocês já conhecem o Frederick Bentin, mas vocês conhecem o John McLeod? McLeod foi basicamente o coordenador do laboratório de fisiologia e o cara que tinha escrito o Textbook of Diabetes de 1920. Provavelmente era um dos maiores pesquisadores da época no mundo e entendeu que a ideia do Bentin podia ser refinada e podia dar certo. Nesse caso, o que ele chamou para trabalhar com o Bentin, como todo aluno de iniciação científica, um calouro de medicina, que era o Charles Best, que ficou responsável, né, por todo o cuidado com os cachorrinhos que estavam sendo parte daquela experiência. A gente está falando de uma época antes de comitê de ética, tá? Cuidar dos cachorrinhos, cuidar de toda a parafernália científica. E o James Colley, que foi o responsável por fazer a purificação daquele extrato. Essa história poderia se alongar e causar, inclusive, muitos livros que já foram escritos, mas a gente vai dar uma aceleradinha. Eles conseguiram fazer a extração desse extrato, e aqui a gente tem essa cachorrinha chamada Marjorie, que foi a primeira, né, das participantes do experimento que realmente ficou vivo com o extrato que estava sendo administrado. E eles acabaram chamando esse extrato de isletina, porque vinha das ilhotas, né, em inglês islets, e aparentemente tinha dado certo. Olha só o que acontecia. Aqui é a Marjorie, né, que estava sendo chamada de cachorro 410, e aqui neste gráfico que a gente está vendo acima, era a glicose, né, junto com a administração do extrato aqui nesse momento. Vinha normal, foi, né, foi ligado do pancreático, e a glicose começou a subir, até que no momento eles injetaram o extrato e a glicose caiu. Bom, mas isso em cobaias, né, em cachorrinhos, não era seres humanos. E aí? Bom, em 11 de janeiro de 1922 foi aplicada a primeira dose do extrato no Leonard Thompson, que foi a primeira pessoa com diabetes a receber insulina em Toronto. Mas não deu certo. O que aconteceu? Esse extrato era muito impuro. E o que aconteceu foi que basicamente causou uma baita inflamação na nádega, que foi onde tinha sido essa aplicação. Aqui a gente consegue ver o que aconteceu em 23 de janeiro, exatos 100 anos atrás. O Colley tinha conseguido purificar esse extrato e gerou essa publicação. Aqui nós temos o caso do Leonard Thompson, em dezembro de 1919, quando ele foi diagnosticado com diabetes. Aqui, o que aconteceu? Em 11 de janeiro, o extrato concentrado foi utilizado. Deu uma pequena queda, mas foi muito pequena. Mas, em 23 de janeiro até 4 de fevereiro, com aplicações diárias desse extrato, o que houve? Immediate improvement.
melhora imediata. A redução de açúcar foi visível e a gente consegue ver aqui nesses gráficos. Nós podemos ver aqui, sim, o dia 11, teve uma pequena queda, mas ela não foi mantida. Agora, no dia 23, a gente só não tem as injeções entre os dias 25 e 26, porque não tinha extrato suficiente, mas em todos os outros houve redução da glicosúria. Naquela época, medir a glicemia, uma coisa que para nós é super tranquila, super corriqueira, era muito difícil. Então, a glicosúria foi utilizada por muito tempo como um marcador do tratamento do diabetes. Então, o resultado dessa história, todos nós sabemos. Bentin e MacLeod ganharam o prêmio Nobel e dividiram com Collip, com Best, e desde então o diabetes deixou de ser uma sentença de morte e se transformou em uma condição clínica perfeitamente manejável e que hoje a gente pode dizer que só pode causar problemas se for maltratado. Muito obrigado a todos, espero que o debate seja bastante rico. Obrigado. Caro Ronaldo, muito obrigado. Isso só nos traz a certeza de que realmente é um dia muito importante, muito emocionante estarmos aqui para fazer um lançamento num dia desses, né? Um dia que mudou, né? Mudou a humanidade, né? Então, como você disse, o que era antes sentença de morte, hoje em dia é uma possibilidade de vida, né? E de vida saudável. Acho que isso é muito importante a partir da descoberta da insulina e hoje com mais de 500 milhão de pessoas com diabetes no mundo. Então, os números também são bastante impressionantes.